Num berço humilde Jesus nasceu, declara na glória o pouquinho seu, estrelas brilhando banhavam de luz, o lindo infante menino Jesus. Jesus, eu te peço que veres por mim, amando-me sempre, guardando-me assim. A todos os povos vem dar proteção, e leva-nos sempre à tua mansão. Num berço de palha dormia Jesus, o meio menino que ali veio à luz. Num rude presépio de noite em verão, enquanto as estrelas brilhavam além. Acorda, menino, o gado a mugir, mas ele não chora, se põe a sorrir. Eu te amo, querido menino gentil, vem guarda também o meu berço infantil. Bem perto de nós permanece, ó Senhor, guardando-me sempre com teu santo amor. Contigo queremos pra sempre ficar, ó, dá-nos entrada no teu doce lar, e guarda também o meu berço infantil. Olá, queridos irmãos, graça e paz da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Quero saudá-los com o lema para esse dia de hoje, que se encontra em Mateus capítulo 1, versículo 23. O profeta Isaías diz: Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Promessa muito antiga, promessa do Antigo Testamento, em que o profeta anuncia o Salvador, o sinal que Deus daria ao seu povo de que o Salvador estava vindo para restaurar todas as coisas. Com essa palavra eu saúdo a todos, e nós queremos iniciar nosso culto no nome e na presença do nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido a baixarmos a cabeça para orarmos. Pai amado, queremos te agradecer, porque tu és fiel às tuas promessas. Por mais que para nós muitas vezes elas demorem a se cumprir, não precisamos perder a fé, perder a confiança em ti, porque tu jamais falha e nada é impossível para ti. Obrigado, Senhor, por ser tão próximo, por estar atento aos nossos clamores, por nos socorrer em todos os momentos da nossa vida. E nos perdoe também, Senhor, por muitas vezes nós confiarmos em nós mesmos e desanimarmos de esperar por Ti. Conceda a Tua salvação e a Tua graça a todos nós, que o Teu Espírito esteja falando a nós através da pregação da Tua Palavra. Por Teu Filho Jesus é que nós oramos e pedimos. Amém. Queridos, estamos
então no quarto domingo de Advento, tempo bem especial, tempo onde lembramos e aguardamos a segunda vinda de Jesus Cristo, tempo de espera, tempo de confiança. E essa semana eu fiquei pensando sobre esse assunto, confiar, e eu até coloquei o tema da pregação como um chamado à confiança. E fiquei pensando que desde bebês nós somos chamados a confiar. Até porque a gente, enquanto bebê, não tem muita opção. Nós temos que confiar na mãe, no pai, naqueles que nos cercam, que nos dão amor, que cuidam de nós. Mas à medida que nós vamos crescendo, nós temos que lidar com essa questão da confiança, porque em algumas situações nós somos frustrados. Talvez porque os pais ou os responsáveis por nós não nos inspirem confiança. Pode ser que isso aconteça, que eles falem conosco nesse sentido. Mas também pode ser que nós queiramos coisas que eles não podem nos dar. E aí nós começamos a deixar de confiar, porque eles não nos dão aquilo que nós pedimos. E quando nós olhamos para a nossa vida de fé, ela não é muito diferente nesse sentido. Nós precisamos confiar, nós precisamos aprender a confiar em Deus. E saber que em algumas vezes nós não receberemos aquilo que nós pedimos. Não porque Ele não seja capaz, porque Ele não seja confiável, justamente pelo contrário. Porque Ele nos ama. Por isso nós podemos confiar nele e às vezes quando nós não recebemos ainda confiar que Ele sabe o que está fazendo, que Ele faz o melhor por nós. Eu quero convidá-los a ler um texto de Isaías capítulo 7, os versículos 10 ao 16. Disse ainda o Senhor a Acaz: peça ao Senhor, ao seu Deus, um sinal miraculoso, seja das maiores profundezas, seja das alturas mais elevadas. Mas Acaz disse: não pedirei, não porei o Senhor à prova. Disse então Isaías: ouçam agora, descendentes de Davi, não basta abusarem da paciência dos homens? Também vão abusar da paciência do meu Deus? Por isso o Senhor mesmo lhes dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho e o chamará Emanuel. Ele comerá coalhada e mel até a idade em que saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo. Mas antes que o menino saiba rejeitar o erro e escolher o que é certo, a terra dos dois reis que você teme ficará deserta. Até aqui essa palavra. Queridos irmãos, quando falamos sobre confiança, nós nos deparamos com esse texto. Texto em que o profeta Isaías, amando de Deus, chama o rei Acaz, o rei de Judá, a confiar em Deus diante de uma situação difícil que ele estava passando. Confiar sempre foi um problema para nós. Sempre foi um problema porque nós achamos mais fácil confiar em nós mesmos, na nossa capacidade, do que nos outros, ou mesmo no Senhor. E essa leitura de hoje nos mostra isso. Mesmo após vários chamados à confiança, inúmeros avisos do Senhor por meio dos profetas, o povo de Deus não confiou, não se arrependeu dos seus pecados, do seu orgulho. Permaneciam em seu pecado, permaneciam na sua arrogância, confiando em si mesmos, nas suas próprias forças. O profeta Isaías foi responsável
por chamar o povo ao arrependimento com duras palavras. Mas quanto mais ele alertava o povo, mais eles ficavam teimosos. O texto de hoje está entre dois chamados de arrependimento e a confiança. O povo de Deus já havia se dividido em dois: o reino do norte, que era Israel, e o reino do sul, que era Judá. O rei de Israel se uniu ao rei da Síria, um rei pagão, para tentar conquistar Jerusalém, que ficava no reino do sul, a fim de fazer com que Judá se unisse a eles contra os assírios, um outro povo pagão. O rei de Judá, chamado Acás, foi avisado desse plano. Olha, o rei do norte, junto com a Síria, estão planejando invadir o nosso reino. E ele ficou agitado, ansioso, com o coração perturbado, tenso, por causa dessa ameaça que estava vindo contra ele. Os reis de Israel e da Síria queriam tirar o Acás do governo e colocar um outro rei que lhes fosse obediente, que andasse com eles. Acás planejou então fazer uma aliança com um outro povo, com o povo da Assíria, para então ter condições de suportar ou mesmo vencer os seus inimigos que estavam se levantando contra ele. Tramas políticas, tanto no reino do norte quanto no reino do sul, tramas com interesses escusos. E nesse contexto Deus enviou Isaías para acalmar o coração de Acás. E ele disse a Acás: não temas, eu estou contigo. Ele o chama à confiança. O nosso texto é uma segunda palavra de Deus ao rei Acás. Agora Deus orienta o profeta Isaías para que ele fale com Acás e que Acás peça um sinal de Deus. Mas Acás decide não fazer isso. Ele confiava mais em si mesmo, ele confiava mais em sua astúcia, em seus planejamentos para vencer a batalha. Deus estava afirmando a ele que ele é soberano sobre todas as coisas, que nada era impossível para ele. Ele é capaz de realizar qualquer coisa. Mas Acás disse: eu não vou pedir nada ao Senhor, não quero colocá-lo à prova. Até parece que Acás estava sendo sincero, afirmando isso, citando o texto de Deuteronômio 6, versículo 16. Nada, ele não era piedoso. Ele confiava em si mesmo, na sua força, no seu exército, nos seus carros de guerra e na aliança que ele estava fazendo com o rei da Síria. Mas Deus mesmo disse: peça. Pedir um sinal já é um sinal, uma demonstração de pouca fé. Aprendemos na Bíblia que crer e ver, e mesmo assim confiar, ter fé, é o certo. Jesus disse isso. Porque me viu, você creu? Falou para o Tomé. Felizes os que não viram e creram. João 20, 29. Porém, mesmo assim, Deus se compadeceu de Acás. Ele mesmo daria o sinal sem o Acás pedir. Ao longo da Bíblia nós temos muitos exemplos de pessoas que duvidaram de Deus, das suas promessas, mas sempre de novo Deus vai ao encontro dessas pessoas para fortalecer a sua fé. Ele sempre nos chama a confiarmos nas suas promessas, no seu chamado.
ele nos coloca diante de duas opções: confiar ou não. O Senhor respeita as nossas escolhas, mas é claro que as consequências dessa escolha são diferentes. A resposta de Deus a essa teimosia de Acás, ou melhor, a resposta de Isaías à teimosia de Acás foi dura. Ele disse: vocês já têm colocado o povo à prova. Querem também colocar um peso sobre Deus? Se Acás não pediu o sinal, mesmo assim Deus o daria. Esse sinal seria a prova de que Deus estava cumprindo, de que Ele é fiel. Ele enviaria o seu Filho, seu Salvador ao mundo. O sinal seria dado quando a Virgem engravidasse e dela nascesse o Deus menino, porque é isso que significa Emanuel, Deus conosco. Contudo, antes que esse menino nascesse, toda a terra de Israel e da Síria seriam devastadas. Deus acabaria com aquela terra, e isso de fato aconteceu. Eles foram conquistados pelo reino da Assíria e levados para o cativeiro, para uma terra estranha, para servirem como escravos. Deus estava cumprindo também a promessa que Ele fez a Davi lá no passado, que o Salvador do mundo seria seu descendente. Deus sempre se colocou ao lado do seu povo, nos tempos difíceis, nos tempos angustiantes, mesmo que esse povo desconfiasse da sua palavra, das suas promessas, do seu poder. Mas nem sempre o povo reconheceu isso. O Salvador do mundo seria concebido, seria gerado no ventre de uma jovem. Esta seria mais uma ação de Deus através do Espírito Santo, sem nenhuma participação de um pai terreno. Deus escolhe esse mistério para trazer seu Filho ao mundo. Crer no nascimento virginal de Jesus Cristo é fundamental para a nossa fé. Não foi à toa que os pais da igreja afirmaram isso nos credos, como no credo apostólico. A fé na concepção e nascimento milagroso não pode ser posta à prova. Não pode haver dúvida aqui, porque aqui está o cerne da nossa fé. Ela confirma a identidade de Cristo como totalmente homem, totalmente Deus, capaz de salvar, capaz de restaurar. Ele é o novo Adão. Ele agora tem a liberdade de escolher entre o bem e o mal. Nós não temos. Porque em nós habita o mal, o pecado. O menino não apenas saberia escolher entre o certo e o errado, como sempre escolheria ativamente o que é o certo, diferente de todos que passaram antes dele. Queridos irmãos, Deus sempre nos convida a confiarmos nele. Mesmo quando a vida é dura, cheia de sofrimento, desconfiar é a pior opção. Todas as vezes que o povo desconfiou, eles sofreram consequências drásticas, trágicas. Por isso, Deus sabe todas as coisas. Ele conhece o futuro, nós não. Mesmo que às vezes a situação nos pareça favorável a resolvermos do nosso jeito, nós precisamos confiar em Deus. O rei Acás era teimoso, confiou nele mesmo, na sua astúcia, na sua força, no seu poder militar.
Deus mesmo assim lhe propõe a melhor saída: confiar exclusivamente nele, sem fazer alianças com pecadores. É o que está escrito em alguns versículos antes do nosso texto. Acautela-te, aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração por causa desses 2 pedaços de tições que são fumegantes, por causa do ardor da ira de Rezim e da Síria e do filho de Remalias. Isaías 7, versículo 4. O texto está afirmando que os maiores problemas de Acás diante de Deus não passavam de 2 tições fumegantes, 2 pedaços de carvão soltando fumaça. Qual é o nosso comportamento diante dos nossos problemas? Facilmente agimos como Acás. Queremos nos garantir. Pensamos que podemos resolver tudo, todas as coisas do nosso jeito. Irmãos, nós precisamos aprender a levar o Senhor todos os nossos problemas. É o que o apóstolo Paulo nos ensina. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará seus corações e suas mentes em Cristo Jesus. Filipenses 4, 6 a 7. Lembro que Paulo estava preso quando escreveu isso aqui. Era a paz de Cristo que dava tranquilidade a ele, diante dos seus problemas, diante da morte iminente. Da mesma forma, Pedro também diz: lancem sobre ele toda a sua ansiedade, porque ele tem cuidado de vocês. 1 Pedro 5, 7. Deus cumpre com sua promessa anunciada através do profeta Isaías. A Virgem concebeu, deu à luz o menino Emanuel. É isso que nós lembramos nesse tempo. Deus está conosco em Cristo e através do Espírito Santo. Ele continua nos fortalecendo, nos animando. Mas nós precisamos confiar, crer. Ele continua sendo Deus Todo-Poderoso, que age em favor dos seus, diante dos seus maiores problemas. Não podemos nos esquecer disso, que nesse novo ano, a partir desse tempo agora, aprendamos a confiar mais no Senhor, a buscá-lo na comunhão aqui na igreja, no corpo de Cristo, a buscá-lo através da leitura da palavra, da oração, conhecendo e andando com o Senhor. Perceberemos que o melhor sempre é confiar nele e na sua palavra. Que assim seja, queridos irmãos. Convido a abaixarmos a cabeça e orarmos. Pai amado, queremos colocar diante de Ti toda a nossa angústia, todas as nossas inquietações, porque assim como o apóstolo Pedro afirmou, Tu tens cuidado de nós. Tu és fiel às Tuas promessas. Mais uma vez clamamos que nos perdoe pelas inúmeras vezes em que desconfiamos de Ti, em que não o buscamos logo. Nos ajude, Senhor, a conhecê-lo cada vez mais, para entendermos que Tu és o único digno de toda confiança e esperança. Por isso nós clamamos a Ti que continue cuidando da Andréia, que restabeleça, que cure ela, Senhor. Cuide também da Lorene, no tratamento que ela tem feito, que ela continue esperando em Ti a cura. Continue, Senhor, fortalecendo as pessoas que estão abatidas,
enlutadas. Tudo isso, Pai querido, nós clamamos a Ti porque Tu nos ouve, Tu nos atende e tens prazer em cuidar de nós. E aquilo que não conseguimos lembrar, queremos incluir na oração que Tu nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores, e não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guarde nossos corações em Cristo Jesus. Amém. Eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o céu chegar a escurecer e o sol dourar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, que um lar no céu Cristo vai me dar. Se o céu chegar a escurecer e o sol dourar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, que um lar no céu Cristo vai me dar. Se o céu chegar a escurecer e o sol dourar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar.